Olá, o meu nome é Filipa e sou produtora de conteúdos aqui na Pumpkin. Sou uma das pessoas responsáveis pelos artigos que vocês vão vendo no site, com dicas e conselhos para que as famílias portuguesas sejam cada vez mais felizes. E hoje estou aqui com a Mariana, que é a grande cara da família Pumpkin, a mãe Pumpkin, e vamos as duas ter o privilégio de conversar um bocadinho com a Isabel Stilwell. Olá, Isabel. Olá, Filipa, olá, Obrigada Mariana. por estar aqui connosco e por nos dar um bocadinho do seu tempo para conversarmos. Nós temos aqui pensado abordar basicamente três grandes temas. A importância de contar histórias da nossa história, a importância destas rainhas que a Isabel tem levantado o véu sobre e contado as suas histórias escondidas para a grande maioria do público, e também sobre a Isabel avó, o lado um bocadinho mais pessoal, de como é ser quase uma mãe duas vezes, uma segunda mãe outra vez, depois de ter sido vivenciada toda essa experiência da maternidade. E para começar, eu acho que faz sentido tentar resumir um bocadinho do que a Isabel é e faz. É difícil, porque são de facto muitas facetas, Muitos anos, muitos anos sobretudo. de profissão também. A Isabel é mãe, é avó, como eu disse, mas é também jornalista, escritora, cronista, radialista. Portanto, eu acho que se quisermos aqui encaixar dois verbos para resumir um bocadinho daquilo que faz, eu escolheria amar e comunicar. Mas também acho que a Isabel sofre um bocadinho, não me levem a mal, aquele síndrome do bichinho carpinteiro, de não conseguir estar quieta, de ter sempre alguma coisa nova que fazer. É verdade ou é uma sensação minha? Não, é verdade, é verdade. Ahm, eu custa muito acordar de manhã, portanto, custa muito adormecer, depois adormeço e depois se ninguém me acordasse e nenhum despertador tocasse, acho que ficava a dormir. Mas uma vez que ponho os pés no chão, essa parte custa-me, essa parte de despedir-me da minha almofada custa-me. Mas uma vez com os pés no chão, de facto, ando um bocadinho a correr. E sinto isso, eu acho que sinto muito, sinto essa compulsão de fazer coisas, mas também porque essas coisas me dão, é um círculo vicioso, não é? Essas coisas dão-me tanto prazer que eu não resisto a ir fazendo. E portanto vou-me realimentando, vou pondo a cenoura à minha frente. Eu acho que passou de uma fase em que eu trabalhava num grande jornal, numa grande empresa, portanto, além disso, fazia muitas coisas, mas tinha essa parte, e depois passei para um regime mais freelance, a certa altura, aos 50 e tal anos, e aí passei uma primeira fase muito angustiada, em que corria, porque eu acho que toda a gente que começa a trabalhar por conta própria tem um bocadinho essa sensação que tem que agarrar todas as oportunidades, não é? Não tem um salário certo ao fim do mês, não tem aquelas garantias e aquela segurança, e portanto ficamos um bocadinho com essa sensação de que temos que trabalhar. E depois também ficamos com um bocadinho da sensação que o comboio pode não passar duas vezes pela nossa estação e, portanto, temos que entrar de cada vez. Depois, aos poucos, vai-se acalmando um bocadinho e vai-se percebendo, vai-se percebendo que não se tem que ir a todas, nem se tem que fazer tudo e aí vamos sendo mais capazes de escolher. Mas sim, reconheço-me no bicho carpinteiro. E de todas estas facetas, há alguma na qual se sinta mais confortável do que em todas as outras? Não, eu acho que eu gostei desse resumo, gostaria que correspondesse do amar e comunicar, porque acho que de facto desde criança eu faço parte de uma família de 8 irmãos, eu sou a sétima, e são todos, os outros 7 são muito fleumáticos, falam pouco, fazem pouco barulho, maçam pouco, incomodam pouco, eram filhos muito mais sossegados do que eu fui, faziam muito menos birras do que eu. E eu devo ter tido, deve de ser, porque ter o única dos 8 que tem o nome português, acho que sou mais latina. E portanto,
sempre precisei muito de contar as histórias, de sair à rua ver e pensar isto é para contar, isto. E depois também era aquela filha a quem, ou aquela irmã a quem os irmãos fleumáticos pediam para fazer falar ao telefone, dar um recado a uma professora, ir à mercearia perguntar qualquer coisa, porque eu era essa pessoa, era a que gostava de pessoas, a que gostava de contar histórias. E portanto esse lado comunicativo acabou por passar ou entre o falar ou entre o escrever. E como eu digo, o escrever é a folga do resto das pessoas à minha volta, porque quando estou a escrever estou calada. Não é que não seja capaz de fazer as duas coisas ao mesmo tempo, também sou, mas e como estou calada, mas ao mesmo tempo estou a comunicar, está por escrito, mas é para alguém, não estou a escrever para mim própria. Eu acho engraçado porque, principalmente quando escreve, a Isabel fala para todos os públicos. E eu acho que essa é a verdadeira essência de comunicar, é fazer chegar uma mensagem a qualquer pessoa, independentemente da sua origem, do seu contexto, do seu conhecimento, dos seus estudos. E acho muito interessante esta vontade de democratizar, de alguma maneira, o acesso ao ensino da história, facilitar isso não só para o público mais adulto, mas também agora para as crianças. Eu acho que vocês Pumpkin fazem um ótimo trabalho ao dizer e ao dar aos pais a possibilidade de saber o que é que acontece, que eventos é que existem, as visitas que a família Pumpkin faz às coisas, acho que tudo isso são um estímulo para que as pessoas tenham acesso à cultura e tenham acesso à história de uma forma que não é enfadonha, não é a forma muitas vezes dos tratados e dos contratos que tem a história da escola. Claro que a história da escola depende do professor que dá a história dos manuais, e se for um professor fantástico e iluminado, de certeza que não faz mal estarem só no manual, estarem só as datas, porque ele saberá insuflar a história de maneira a atrair as crianças, mas a minha experiência dos meus leitores adultos é muito eu só agora, só desde que comecei a ler os seus livros, é que eu gosto de história. Eu odiava a escola, odiava a história, e eu detestava, e na escola não gostei. E eu pensei, mas porquê? Que pena, porque eu sou filha de um pai que é historiador, mas era um contador de histórias. E sempre nos passeios em todo lado nós podíamos ter um bocadinho dos factos e do contexto, mas depois tínhamos sempre uma arca, íamos ao castelo de Montemoro Velho, eu lembro-me, e havia duas arcas, e uma arca tinha peste, e uma arca tinha um tesouro, e ele punha-nos à nossa frente e dizia, e agora? E nós queríamos tanto, pai, vamos abrir esta. Não, isso é da peste. Não, mas então como é que nós vamos saber se é da peste? Portanto, era uma história viva, as pedras tinham história, tudo tinha histórias dentro da história. E, portanto, como eu tive esse privilégio, e acho que quando conto histórias mesmo para adultos tenho muita consciência disso, das histórias dentro da história, achava uma pena que tantos miúdos não tivessem. E, portanto, esta ideia de uma coleção de rainhas para crianças é um bocadinho esta ideia. Vamos mostrar aos miúdos, aos mais novos, que estas mulheres eram mulheres que foram crianças como eles, que tiveram problemas como eles. Eu faço uma coisa muito engraçada quando vou às escolas. Por exemplo, pergunto se vocês partissem do vosso reino de Portugal e fossem casar com um príncipe inglês, o que é que vocês levavam? E os miúdos dizem sempre, a minha mãe. Eu digo, não pode ser. Não, a minha mãe e o meu pai. Não, se ele não estivesse a trabalhar, dizem montes de vezes. Se o meu pai não estivesse a trabalhar, eu disse, não, mas o vosso pai também não pode ir. E eles, então não íamos. E nós dizíamos, não, e eu porque eu. E tudo isto
torna vivo, quer dizer, eles ficam a perceber o que é uma criança que ia aos 10 anos, ou aos 12, ou aos 8, para outro reino. Ou, por exemplo, neste livro sobre a Dona Amélia, nós temos a sorte de ter os diários da Rainha Dona Amélia. E a Rainha Dona Amélia cresce imenso e fica altíssima, muito nova. E ela conta nos diários, portanto é um privilégio, e por isso o livro foi escrito como um diário também, para dar essa continuação. Ela escreve que ela ficou altíssima e quando fez a primeira comunhão aos 12 anos era muito mais alta do que as outras meninas todas, e houve um tio que não foi por mal, mas disse-lhe: parece uma noiva. E ela foge da igreja e vai a correr para dentro de casa e esconde-se atrás de uma cortina e chora, 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 porque elas chamavam-lhe La Grande, a alta. E eu acho que se nós colarmos a história, eu acho que mais nenhuma criança ou adolescente que esteja com o corpo a mudar e que veja isto se vai esquecer. Quando vir na escola um texto sobre a Rainha Dona Amélia, vai dizer: é esta, já sei. E tudo o resto se vai colar. Que ela viveu na Normandia, que era filha do rei de França, que o rei não tinha exílio, que veio para Portugal. Tudo o resto se vai colar, porque as nossas memórias, como nós formamos memórias, é através. Não formamos memórias do nada. É como ter uma árvore com ramos. E as coisas têm que se pendurar nos ramos que nós já conhecemos, que compõem a nossa árvore. E, portanto, se eu associar a história a um sentimento que eu já tenho, ela não se vai embora. Ao passo que se eu decorar para o teste, são umas datas, umas coisas, e ainda por cima a história é dada tão sequencialmente nos manuais. Eu vejo com as minhas netas, e portanto eles tanto estão a estudar o rei Dom Carlos como estão a estudar o Dom Afonso Henriques, e o contexto é todo tão diferente. Eu acho que é uma abordagem, acaba por ser nos manuais escolares muito rasa, não é? Eles são nomes, são datas, são factos, mas não são pessoas, não há ali um contexto que os torne gente como a gente, não é? Que lhes dê características mais do que as físicas. Exatamente. E depois há outra coisa também que eu tenho a sensação, não me apercebi disso nunca enquanto estudava, acho que me apercebo agora, de que a história parece muitas vezes feita de e contada por homens. Que as mulheres de alguma maneira foram apagadas dos manuais e quando existem são personagens secundárias. Quando na verdade elas têm uma história tão rica quanto. Não há quase mulheres inventoras, na época dos descobrimentos não temos mulheres associadas a essa epopeia portuguesa, não é? Já na Segunda Guerra Mundial sabemos que as mulheres tiveram um papel importantíssimo na manutenção da vida nas cidades, mas isso também não é abordado. Na enfermagem, na condução de ambulâncias, sim. E ficaram com a responsabilidade dos empregos que antes eram dos homens. Claro. E dos filhos, sim. Mas isso não é dado a conhecer às crianças, não é dado a conhecer nos manuais escolares. E eu pergunto se foi também na tentativa de quebrar um bocadinho esta narrativa mais machista que resolveu investigar a vida, não dos reis, mas das rainhas. Filipe, eu acho que eu não tive nenhuma intenção estratégica ou pedagógica quando escrevi a Primeira Rainha. Foi um mero acaso. Perguntaram-me só sobre quem é que eu queria escrever, de repente, num momento, e saiu-me Filipa de Lencastre. E depois, olhando, escavando o meu inconsciente, e não é preciso escavar muito, era lógico que uma única princesa inglesa que foi rainha de Portugal, numa família inglesa, era obviamente uma personagem, e eu de repente tive uma inspiração momentânea de que não sabia nada sobre ela. E pensei, e foi essa a proposta, e depois fui percebendo exatamente isso que a Filipa está a dizer, que uma mulher entra na história apenas enquanto mãe de alguém importante, mulher de alguém importante ou filho de alguém importante. E todos os dados que nós temos na história mais para trás, sobretudo, são nesta sequência. A documentação que nós temos é preservada porque o pai da Filipa de Lencastre é um homem poderosíssimo e, portanto, guardou as cartas dele em que fala da filha.
A filha casa e é uma aliança com a Inglaterra, portanto, o Fernão Lopes menciona 2 ou 3 vezes. E depois temos a sorte que o rei Dom Duarte, que tinha uma ligação muito próxima com a mãe, escreve sobre a mãe, mas um bocadinho, vagamente, não é? E de facto é preciso ir à procura destas histórias e desencantá-las, e são histórias poderosíssimas. E eu acho que é da maior justiça, não é só da justiça, é da compreensão da história, que se ponham os personagens todos no palco. Agora vamos ser sinceros em relação à história antiga, sobretudo mais para trás. De facto, elas tinham um papel secundário e muitas vezes o papel, ou melhor dito, era-lhes atribuído um papel secundário e elas, dentro do papel secundário, conseguiam torná-lo principal. Algumas delas, nós falamos da Rainha Santa, de Isabel de Aragão, e associamos ao Milagre das Rosas, à bondade, e isso tudo é verdade. Agora, a questão é que ela foi diplomata, ela conseguiu pôr o rei Dom Dinis como um árbitro de contendas internacionais só pelo lobbying dela. Ela conseguiu ser espia, ela conseguiu ser uma série de outras coisas. E se nós repararmos, mesmo mais recentemente, Dona Maria II, portanto, nós só tivemos 2 rainhas de facto, não é? Que é Dona Maria I e Dona Maria II. E Dona Maria II tem o cognome da educadora. A primeira tem a piedosa. Portanto, nós já estamos a ver como é que elas foram rotuladas. É dentro do enquadramento da família. Dona Maria II adorava o poder, adorava mandar. Eu, na altura que estava a escrever, era uma Margaret Thatcher. Ela queria o poder e não abria mão do poder por nada. Ela supostamente era de uma carta constitucional, mas ela era absolutista na cabeça dela. No entanto, ficou como uma educadora, porque o seu primeiro-ministro e ela também abriram escolas e começaram a escolaridade de crianças e de raparigas também. Mas isso é uma facetazinha, mas não ficava bem pôr-lhe como cognome a poderosa ou etc. Portanto, isso existe. Agora, eu acho que nós temos que ser cautelosos neste nosso... Ou seja, temos que ter uma abordagem, elas são interessantes porque são interessantes. Não podemos também fazer ao contrário. Vamos buscar umas mulheres e vamos promovê-las porque há falta de mulheres na história. Isso é tirar-lhes de alguma maneira o valor. Há mulheres como há homens que não devem ter sido nada interessantes e a história não vai rezar a história deles, ou eventualmente pagaram a um cronista que lhes escreveu uma história empolgante, mas na realidade vamos a ver e não são pessoas muito interessantes. Portanto, vamos escolher mulheres interessantes, e isso há muitas, e são muito... No tempo dos descobrimentos, por exemplo, eu descobri, quando eu digo descobri é porque li e vi, não fiz nenhuma investigação de fundo sobre isso, que havia mulheres, por exemplo, vítimas de violência doméstica, que se mascaravam de homens para embarcarem e fugirem aos maridos. E há histórias de 2 ou 3 mulheres que foram para a Índia e começaram lá uma vida diferente e embarcaram vestidas de homem para fugir. Portanto, se há uma coisa que nós percebemos na história, seja das crianças, seja dos adultos, é que a essência humana é igual. 2.000 euros, eu costumo dizer, é uma pinga d'água. Nós temos milhões de anos de existência. 2.000 anos, ou 1.000 anos, ou 500 anos. Nós estamos a celebrar, vamos celebrar este ano, 500 anos da morte do rei Dom Manuel. 500 anos não é nada. Nós é que às vezes achamos que isto é muito, não é nada. E, portanto, claro que a maneira como as pessoas manifestam as suas emoções é diferente, mas os meus netos riem às gargalhadas quando veem fotografias de mim com 18 anos, porque acham que não tem, é estratosférico. Agora, por acaso, as calças de boca de sino este ano voltaram, mas olhavam, e os homens com cabelo até aqui a seguir ao 25 de Abril. Portanto, a forma cultural com que nós manifestamos as coisas varia. Agora, a essência dos sentimentos, não. E eu acho que isso é que é importante percebermos, e como a Filipa dizia, é gente como nós.
E agora a Isabel estava a falar das calças à boca de sino, estava a pensar na moda que é circular, mas também na história que é circular. Ou muitas vezes dizem que os acontecimentos repetem-se ao longo do tempo exatamente da mesma forma. Portanto, aqui a sensação às vezes que me dá é que de facto o ser humano não muda, continuamos a cometer exatamente os mesmos erros, a valorizar exatamente as mesmas coisas e a ter aqui um percurso onde o ensino histórico no mundo contemporâneo não nos faz mudar. Não sei. Eu não concordo na totalidade, porque eu acho que nós estamos a melhorar. Acho que estamos a ficar acho que não podemos olhar para o mundo agora e dizer que o mundo está igual ao que estava há 50 anos, ou há 100 ou há 200, porque se eu estou a falar da essência, a verdade é que em termos de direitos não é comparável. Uma criança há 100 anos estava numa mina a trabalhar o dia inteiro e ninguém se achava isso menos mal. Os filhos eram propriedade dos pais, que os podia inclusivamente no direito romano matar. Portanto, mudámos e melhorámos. Agora, somos essencialmente também as mesmas pessoas, portanto, a inveja, a cobiça, a ambição, todos aqueles pecados mortais ou veniais do catecismo, eles não existem por uma invenção numa época, num ano, eles existem porque são a súmula das nossas grandes características. E o que acontece no mundo é que há dois passos. Nós agora estamos em Portugal, os direitos das mulheres estão bastante consagrados, apesar de nós sabermos que o que está no papel é uma coisa e o que está na realidade é outra, mas ao mesmo tempo temos países onde as raparigas estão a casar aos 12 anos, ou mesmo dentro de Portugal, ainda há poucos dias, numa etnia em que o respeito às vezes pelas crianças ou pelas raparigas não é ainda aquele que nós queríamos. Ou seja, mesmo no século XXI e no ano de 2021, nós temos realidades diferentíssimas em diferentes sítios do mundo. Eu estava a pensar aqui na questão da história também como um elemento ativo de mudança. Acredito que estas tais diferenças de há 100 anos para agora tenham sido também construídas pelas atividades e pela iniciativa de pessoas que contaram histórias, que se rebelaram contra histórias antigas e que quiseram impor uma narrativa nova. Quando a Isabel escreve para crianças, também é a pensar um bocadinho nisso, na mudança de mentalidades, no incentivo ao ver diferente? Eu acho que sim, eu acho que, por exemplo, há uma coisa nas rainhas, e por exemplo na Rainha Dona Amélia, que é uma mulher que tem um papel fundamental em Portugal, porque ela não acredita, e isto é uma grande mudança, na caridade. Na caridade no sentido de dar sem mudar. E ela vai trazer para Portugal, e vai ter muita contestação cá dentro, inclusive é do próprio rei, porque ela vai instituir a luta antituberculosa, o Instituto de Socorros a Náufragos, vai colaborar enorme no que se chama o dispensário de Alcântara, que ainda está onde só as mulheres e as crianças eram recebidas, tratadas, pesadas, tudo isso, porque ela acreditava. E o que é que ela faz? Ela manda, muitas vezes do dinheiro dela próprio, ela manda médicos portugueses estudar ao Instituto Pasteur em Paris, para descobrir, nomeadamente, a raiva e a tuberculose também, como é que se tratava, as provas de tuberculina, etc. Ou seja, ela monta uma estrutura, e eu falo nisto no livro para as crianças, porque eu acho super importante que se perceba que este ponto de vista, que eu acho que é transversal a todas as rainhas e que é muito de uma educação judaico-cristã, bem compreendida e bem assimilada, que é o poder é serviço. E portanto, as pessoas que têm poder, que têm saber e que têm mais, têm a obrigação moral de mudar e modificar para melhor a vida das outras pessoas à conta daquilo que sabem e do lugar privilegiado em que estão.
Eu acho que isto é muito importante neste momento para os miúdos, porque nós temos um momento, até um discurso sempre do político é corrupto, dos governantes que não prestam, e de facto alguns nós sabemos que têm corrupções, etc., mas nós não podemos deixar de nem como não nos, porque há muito risco de dizer o quê? Então eu vou para a política e vou ser como eles, e vou ser, ou eu vou administrar uma empresa e não ter essa noção de que são esses os lugares que não faz mal nenhum ambicioná-los ter, desde que eles sejam pensados ao serviço dos outros. E eu, para mim, isto é uma mensagem muito importante, em vez de desacreditarmos, em vez de desacreditarmos e gerarmos uma desconfiança sempre, porque ainda por cima é uma desconfiança preguiçosa, a maior parte das vezes. Quando nós falamos de uma desconfiança, mesmo dos pais, e nós temos muita responsabilidade como pais, os nossos filhos ouvem tudo o que nós dizemos. Nós estamos sentados no sofá a ver um telejornal e estamos sempre a chamar aldrabão e isto e aquilo e aquilo outro a toda a gente que está a passar na televisão e que são todos uns ladrões. E os jornalistas, se calhar, estão-nos a fazer um mau serviço porque muitas vezes nos estão a contar mal a história, ou pelo menos a contar só um lado e a dar esta ideia de um mundo tão corrupto. Mas os pais, se calhar, estão sentados no sofá. Porque se disser que há uma mãe ou um pai altamente envolvidos na junta de freguesia, numa associação, com imenso trabalho e ao mesmo tempo criticam, o dano é relativamente menor, não é? Porque a criança recebe a informação de que, sim senhora, aquelas pessoas não estão bem e os pais são um modelo de intervenção que é bom. Agora, sentado no sofá a criticar de bancada, seja o jogo de futebol, seja a política, seja a sociedade, eu acho que vai dar muito esta desconfiança em que os miúdos não acreditam na política, não acreditam, mas em alguma coisa eles têm que acreditar e têm que acreditar que lhes cabe a eles mudar o mundo. E portanto a gente pode não gostar das Gretas ou achar que a Greta, eu nunca sei dizer o apelido, o Thunberg, do clima, que ou é isto ou é aquilo, mas não, é uma pessoa que se está a mexer, que está a ser um exemplo para uma geração de uma pessoa que se mexe, e nós tendencialmente dizemos sim, mas é histérica, mas quer dizer, até isso nós vamos desvalorizar aos olhos dos nossos filhos aqueles que têm que ser os líderes que os inspiram. Agora no confinamento assisti a uma entrevista no Dia da Mulher, que foi a primeira presidente da Irlanda. É uma mulher fascinante, que tem agora uns 70 e tal anos. Ela era entrevistada por universitários. E houve uma universitária que lhe perguntou se ela tinha sentido alguma vez o síndrome do impostor. Aquela coisa de, como mulher, que chegar a presidente na primeira vez e que tinha pensado, ui, estou aqui, mas se calhar é porque tal. E ela disse assim, o que é isso? E ela dizia, lá lhe explicou e ela disse, não, sabe, eu sofria do síndrome de Harvard. E ela disse, mas que... Não, é porque nós fomos uma geração, ela foi do tempo do Martin Luther King, quando ela andou na universidade, e nós saímos da universidade absolutamente convencidos que éramos os melhores do mundo, mas não fomos para grandes empresas, nós fomos todos trabalhar no terreno, mas ainda bem que nos achávamos os melhores do mundo, nós íamos conseguir. E às vezes nós temos esta coisa, os jovens sentem-se o melhor do mundo. Ótimo, se eles se sentem o melhor do mundo e acham que são capazes de mudar, vamos dizer que eles são o melhor do mundo, não vamos dizer que eles são uns patetas que não sabem, porque é essa energia que ela diz, foi essa energia que eu assumi com a perfeita naturalidade. Cheguei à Irlanda, que era conservadoríssima, onde nenhuma mulher tinha grandes papel, candidatei-me à Assembleia, tive filhos, porque eu era muito boa. E eu achei isto engraçado, porque nós, dito pela senhora com este entusiasmo, não, nós tínhamos a cenobeira de Harvard, dizia ela. Nós tínhamos esta cenobeira. Sim, sim.
Obviamente não num exacerbamento de Hum, autoconfiança que leve depois também a. Não, mas ela percebia-se pelo discurso dela que não era esse, era de empenhamento, era. Não, nunca duvidei, porque ela dizia uma coisa engraçada, ela dizia, não, eu não estava em causa, não era se eu era boa ou se era má, eu era capaz. Que isso é que é uma coisa. Eu tinha as habilitações, eu tinha as competências. E, portanto, ela foi advogada de direitos humanos e ela disse: não interessava-se o que é que eu pensava, interessava que eu sabia resolver o problema daquelas pessoas. Mas isso não perdi muito tempo a pensar nisso. Eu achei engraçado porque às vezes achamos que só o presente é que tem lições, mas de facto pessoas que viveram noutra circunstância e se calhar com menos slogans à volta, têm uma maneira refrescante de nos falar de coisas. E estas duas protagonistas em particular, Isabel de Aragão e Dona Amélia, a Isabel já deu aqui algumas pistas sobre aquilo que elas foram também, mas o que de mais fascinante nos pode contar sobre cada uma delas? Eu acho que a Isabel de Aragão, foi nos romances dos adultos, foi o meu sétimo livro. E as pessoas perguntam, mas porquê o sétimo? Porque se eu estava a escrever sobre rainhas, ela é a única rainha santa portuguesa, portanto eu sabia. E eu digo sempre que eu precisava de me sentir muito segura para abordar a Isabel de Aragão, porque eu não queria ir. Há muita gente que lhe tem uma devoção religiosa, não é? Eu não me interessava ir, nem me interessa muito a Isabel de Aragão da devoção absoluta e que é crítica em relação muitas vezes a quem foi a pessoa e de onde é que ela veio e o que é que foi o seu percurso, nem me interessava um outro discurso que também se faz sobre a Isabel de Aragão, que é um discurso como se a religião não contasse. É como se lhe contassem só os factos. Ora, é impossível perceber aquela mulher ou aquela época sem o espírito religioso e sem entrar dentro, porque não existia. É uma coisa que não é possível falar da cultura daquele tempo sem falar da cultura religiosa. Portanto, eu demorei tempo. E quando fui estudar, para começar a pensar, descobri que havia muita informação. E havia muita informação porque há quase como uma autobiografia da própria rainha. Não sabem se é uma. Sabem que é uma biografia contemporânea e que provavelmente foi do seu confessor. Mas tem tantos detalhes sobre a sua vida de infância que, obviamente, ela teve que os contar, porque ela não estava no reino dela, portanto, teve que ser ela a contá-los. E isso deu-me uma segurança e gostei muito de ler. E depois, porque há muitas cartas que ela troca com o irmão, e porque há uma melhor amiga que é a Vatassa Lascaris, que é uma princesa bizantina que ficou sem trono e que é absolutamente extraordinária, porque é uma mulher que fica viúva muito nova, não volta a casar, é riquíssima, tem a sua própria corte, os seus juristas, e é uma mulher fascinante, completamente fora, enquanto Isabel de Aragão a rainha está dentro do contexto, a outra está completamente, mas foram melhores amigas, desde crianças, e enterraram-se uma em Santa Clara e a outra na Sé, portanto uma ao lado da outra em Coimbra. E por isso eu acho que é muito mais interessante esta história da Isabel, que nasceu em Aragão, foi educada pelo avô e que veio para cá com 12 anos e que tinha esta melhor amiga e tudo isso, e portanto eu acho que é uma história mesmo muito, muito emocionante, e depois dos filhos, etc. E portanto acho que é uma visão muito diferente para quem, apesar de tudo, conhece só o detalhezinho do Milagre das Rosas, e mesmo o Milagre das Rosas no livro está muito contextualizado, porque o Milagre das Rosas presume sempre que o Dom Dinis é o mal da fita, e embora ele fosse altamente infiel, que obviamente não está no livro das crianças, mas a verdade é que há ali uma lealdade entre os dois diferente.
A Dona Amélia, também já falámos aqui, é uma mulher que tem uma história trágica, mas que é de uma coragem enorme. Mas para os miúdos, eu acho que tem a adolescência dela e tem a infância dela, que os atrai, e depois tem dois filhos rapazes, em que ela segue-os muito, e portanto eles têm muitas histórias engraçadas, e portanto, como livro, também é muito engraçado que os miúdos percebam como é que os príncipes viviam, o que é que eles estudavam, como é que eles se lidavam um com o outro como irmão, e eu acho que é uma forma mesmo de trazer. Espero que. Mas eu também não tenho. O meu intuito, embora o livro no fim tenha uma cronologia e tudo, o meu desejo maior é que o leiam empolgadamente e como interessados, mais do que a pensar nos ganhos académicos ou outra coisa que tenham com isso. Mas estou à espera que a família Pumpkin, que as duas, que as duas me deem depois um feedback se gostaram do livro. Tu tens aí os livros, Mariana, não tens contigo? Vou mostrar os livros então. Olha, o primeiro de todos, da coleção, foi este de Dona Maria II. Este eu li às duas aos bocadinhos, e eles contando a história todos os dias e vendo as ilustrações. E gostaram imenso. A Meli estava a dizer, eu gosto muito desse livro. Estes aqui ainda não tiveram tempo de ver com calma, mas eu gosto imenso dos dois. Eu já estive a ler. Eu acho que isto também é ótimo para quem não vai ler um coisa de 600 páginas e gosta de um livro bonito, porque eu acho que os livros infantis são sempre, quando são bonitos e tudo, a capa dura, todo o cuidado artístico num livro, fazem de um livro uma coisa muito valiosa, não é? Sim, eu acho que em termos da ilustração, a paginação, tudo está lindo, lindo, lindo. Sim, eu também gosto imenso. Eu acho que estão. Esses são da Ana Oliveira, são. Este é da Ana Oliveira, este é da Essa é da Pois, essa é da Violeta. Agora vou mostrar o da Dona Amélia, que eu acho que de facto está muito engraçada a forma como é narrada a sua adolescência e este momento em que o corpo cresce e já se olha para as meninas como se fossem crescidas e elas ainda não estão preparadas para isso, que é de facto um problema que acontece a crianças em todas as idades e em todas as épocas. Sim. Eu fiquei contente porque eu tenho uma história muito semelhante à dela e não sabia. Eu com 10 anos tinha à vontade mais 15 centímetros do que todos os meus colegas. Em que eu pareço a mãe deles. Eu estou aqui e eles estão aqui. Entretanto, eles cresceram todos e eu fiquei com a mesma altura. Mas estou muito curioso porque eu também me sentia mal de ser muito maior do que eles. Não. Sim. Para as crianças e saber que uma rainha viveu exatamente a mesma coisa e também chorou por causa disso. Acho que teria consolado muito há uns aninhos ter sabido desta história. Sim, é um bocadinho como quando nós temos dificuldades e dizemos assim, mas o Einstein também era disléxico, não é? Já faz diferença. Venceu lá mesmo, não é? Exatamente. E os seus netos acham destes livros? Eles gostam? Eles têm alguma participação no processo da escrita? Ou são as perguntas deles às vezes que incentivam alguma investigação? Como é que isto aqui funciona a nível artístico? Sim, sobretudo as gêmeas, que têm agora 10 anos, vão fazer 11 em agosto, mesmo nos livros dos adultos, têm contribuído imenso. Eu muitas vezes conto-lhes bocadinhos da história e depois peço-lhes para ilustrarem e guardo os desenhos que elas ilustraram à minha volta e são super inspiradores no momento em que eu estou a escrever. Por exemplo, estou a dizer uma aclamação e leio-lhes um bocadinho e só de como elas imaginaram e como imaginaram a roupa e como desenharam, quando eu vou escrever aquilo já é um ângulo diferente do que aquele que eu estou a ler num relato. Depois temos feito passeios a museus e a sítios desses, por exemplo, quando foi da Dona Maria II, etc., que é a Luz, e muitas vezes elas levam um caderno e um lápis, e eu recomendo isto aos pais. Não vão, ou seja, não vão visitar um monumento sem primeiro saber quem é que lá viveu. E de toda a gente que lá viveu, escolham uma pessoa. Ou seja, entrem num palácio
com os olhos da Dona Maria II Pequenina, com os olhos da Isabel de Aragão, com os olhos da Dona Amélia na Pena, por exemplo. Entrem com os olhos dela. E depois os pais vão procurando tudo o que tenha a ver com essa pessoa. Mesmo que voltem 20 vezes por 20 rainhas diferentes ao mesmo local, mas não façam aquilo que nós normalmente fazemos, que é levar uma criança a ver e depois dizer assim: ai que giro, isto era da rainha da Dona Amélia, ai que giro, isto era da rainha Dona Teresa, ai que giro. E não é nada, é só um conjunto de objetos, não é uma história. Enquanto ir e dizer assim: nestas escadas correram, nestas arcas esconderam-se, e eles saberem quem é que eles estão à procura. Então, eu, por exemplo, em Queluz, com a Dona Maria I, ela tinha 2 filhos, um rapaz e uma rapariga, que há de ser o nosso Dom João VI, e uma filha chamada Dona Mariana. Eu cheguei lá e tirámos à sorte e disse: uma de vocês é a Mariana e tem 8 anos, e a outra é o João e tem 9, e vocês, isto é a vossa casa. Agora vão-me dizendo o que é que vocês veem e o que é que acham giro, porque até o ângulo de visão de uma criança de 8 ou 9 anos não é o nosso. Até o que lhes vai apanhar a atenção não vai ter nada a ver com o que apanha, e para mim era super importante. Então elas sentavam-se e desenhavam e diziam: é isto que eu gosto, oh vó, eu acho isto giro. E eu: está bem, então tira. Eu gosto é do berço, eu acho que ele dormiu neste berço, está bem, então desenha o berço. E tudo isso é para mim uma digestão também da história, vista pelo que é que lhes interessa e o que é que não lhes interessa. E depois foi de morrer a rir, porque chegámos, o Dom João VI é horroroso, o retrato de Dom João VI tem o maxilar de baixo para a frente, é feio, é francamente feio, não é? E a que tinha ficado de ser o João, chega ao quadro do Dom João VI e diz: eu não sou este, eu não sou este, eu não sou este. Avó, não, eu sou outra coisa qualquer, eu não sou ele. E eu dizia: está bem, então és outra dama da Dona Mariana, pronto, e lá coisa, mas pronto. E isto é muito mais gratificante, vai ficar na memória como uma troca, como uma experiência, e ajuda-me imenso, ajuda-me imenso. Agora que elas estão mais velhas, eu adorei que quando eu estava a escrever essa Dona Maria II, decidi ler ao telefone. Ela já tem 9 anos, nessa altura tinha 9 anos. Eu disse: ó Carminho, posso-te ler um bocadinho? Podes, avó, podes. E ela a certa altura diz-me: Grito do Ipiranga é o quê? E eu percebi, pronto, está a dar atenção, disse: o Grito do Ipiranga é isto. E também foi bom para mim, porque percebi: espera aí que isto tem que ser mais esclarecido, que eles não sabem. E depois, passado meia hora de eu ter desligado, a Ana ligou-me e disse: o que é que a mãe estava a fazer? E eu disse: estava a ler a Carminho, um livro. E ela: é que ela estava ao mesmo tempo a ver televisão. Eu disse: pronto, as mulheres são multitasking de facto. Ouvir a avó a ler o livro, mas ela, não há dúvida que ela conseguiu no Grito do Ipiranga parar, portanto ela estava confortavelmente no sofá, não era videochamada, estava-me a aturar, não é? Estava a entreter a avó, mas ao mesmo tempo estava a ver muito bem o seu episódio da sua série. Eu disse: olha, pronto, ainda bem que faz as duas coisas juntas. Portanto, sim, conta imenso, mesmo as ilustrações. Quando eu estou a escolher o ilustrador, pergunto-lhes imensa opinião. É muito engraçado que a opinião deles não corresponde muitas vezes à nossa. A nossa às vezes é mais arrojada e eles, sobretudo, 8, 9, querem uma coisa muito figurativa, e, portanto, sim, fazem muita parte. E elas leem antes de ser publicado? Eu acho que não, quer dizer, eu às vezes leio-lhes assim um bocado e tudo, mas depois sim, e têm apresentado os livros, etc. Mas eu acho que antes, assim, em papel ou em computador, não. Elas não são grandes leitoras. Por exemplo, a minha neta, que fez agora 6, só quer livros. E ainda não foi para a primeira classe e lê e ri-se enquanto lê, sabe? É porque podia ler, decifrar. Portanto, não há dúvida
que o gosto da leitura claro que uma parte é educável, claro que proporcionar, mas há outra parte que há de facto ali qualquer coisa muito mágica, que depende de pessoa para É muito pessoa. pessoal, não Sim, é? sim. E a sua filha Ana também é uma apaixonada pelos livros e pela escrita. A Isabel e a Ana têm publicado umas crónicas muito engraçadas sobre a gestão da vida na pandemia, não é? A gestão da vida familiar. E eu achei engraçado porque há aquela ideia de que os avós de facto interferem bastante na educação das crianças e os pais queixam-se que eles educam e os avós deseducam. A Isabel tem alguma coisa a dizer em defesa da vossa classe? Ó Filipe, tenho a dizer que obviamente que para os avós é muito difícil muitas vezes achar que aquilo, se eles fizeram um bom trabalho com os filhos, não são diplomados o suficiente para dar palpites e educar os netos. Portanto, aliás, toda a gente acha que é ótimo educador, sobretudo os filhos dos outros. Isso é uma coisa transversal, homens, mulheres, todas as idades. Temos sempre um palpite para o menino que se está a portar mal na mesa do lado. Se não há nenhum de nós que não saiba exatamente como é que aquela birra como é que acabaríamos com a birra do menino do lado. Isso sabemos todos. E é sempre ou porque falamos, ou porque a mãe está a ser boa demais, ou porque o pai está a ser autoritário demais, ou porque é sempre o contrário do que aquilo que a gente acha que está a aprender. Aliás, Gêmeas é uma experiência extraordinária. Com 2 ou 3 anos, eu passava no Cascais Shopping com uma de cada lado, uma estava a fazer uma birra porque não tinha qualquer coisa, e as pessoas paravam, gêmeas, pequeninas, não sei o quê, e diziam assim: eu vejo, esta é muito meiguinha, a outra já é mais arrebitadita e tal, etc. Na vinda para cá do corredor, encontrava uma pessoa e por acaso tinham trocado e estava a outra a fazer birra, eu vejo que esta é a melhor antídoto para os pais perceberem que de facto os palpites dos outros não servem de nada, não servem de nada, porque não é ninguém que apreende quem são os nossos filhos por olhar 2 vezes, ou uma que seja no meio da rua. Dito isto, eu acho que os pais, isto é as birras de mãe, é muito eu fazer a defesa da minha classe, acho que os pais não podem fazer uma coisa, podem educar como quiserem e os avós não se devem meter. E são eles os que estão na primeira linha. Agora, não podem deixar os netos em casa dos avós e achar que ditam as regras em casa dos avós. Isso é que eu acho que não podem fazer. Portanto, nem pôr no frigorífico a lista de como é que coisa, nem dizer que o açúcar é assim, que o coisa é assado, nem dizer que não podem ir para a cama dos avós, nem isto, nem aquilo. Não. Se deixam em casa dos avós, confiam que os avós sabem aquilo que vão fazer. Não estou a falar aqui, obviamente, quer dizer, aliás, não há avó nenhum que não queira, a que horas é que tomam antibiótico, ou se têm um hábito de dormir com um ursinho assim, ou todas essas indicações. Eu estou a dizer é a forma, um bocadinho sobranceira, de paizinhos de app que leram o último manual de não sabemos lá quem, e que têm uma app para medir a temperatura do isto e fazer aquilo, e que querem no fundo, transformar os avós em braço armado da sua política educativa. Até porque eu acho que o interessante dos avós é o contraditório, é um mundo mais alargado, é um mundo diferente, porque se os miúdos já estão, normalmente têm famílias relativamente pequeninas, com os pais e têm uma visão do mundo, que bom poderem ir para a casa dos avós e perceber que não cai o Carmo e a Trindade porque se tiveram um pesadelo à meia-noite foram para a cama dos avós, nem que ficaram acordados uma noite mais tarde. Se tivesse aqui a Ana estava a dizer, sim, mas a gente atura-os no dia seguinte porque como foram para a cama tarde fazem birras mais. Meu amigo, isso aí quando os entregamos já não é connosco. Temos que ter alguma recompensa. Agora, não concordo nada com as pessoas que dizem que os avós deseducam.
e que os avós estragam. Eu acho que ninguém quer netos estragados. E eu, pelo contrário, eu acho que sou muito, muito firme no que é má educação, pronto, isso aí eu não sou nada tolerante, seja ele meu neto, seja ele filho de um amigo que está em casa, não sou muito tolerante em relação a isso. Portanto, não, uma coisa muito diferente é nós, aos 61 anos, com um filho que vai fazer 38, termos percebido o tempo que desperdiçamos, a ansiedade que desperdiçamos, as noites sem dormir que desperdiçamos com problemas que se iam resolver por si. A quantidade de angústias que eu tive com o meu primeiro filho, que não tive ao terceiro, mas que agora, ainda por cima, vejo que não tinham razão de ser. Coitadinho do meu filho Francisco, o primeiro filho, tinha para aí 3 anos ou 4 e ele era timidíssimo e eu sempre tinha sido uma criança extrovertida e aquilo fazia-me imensa confusão e ele não conseguia. E então lembro-me de um dia que ele entrou no carro e eu disse: Francisco, nunca mais te trago aqui, tu não falaste a ninguém, tu não cumprimentaste ninguém, e zangadíssima. E ele começa a dizer assim: oh mãe, não zanga, eu digo olá pessoas, que tadinho. E eu penso, que parvoíce, agora olho para trás, e se os meus netos, uma coisa é não fazerem um sorriso ou não fazerem um gesto, agora com a pandemia até estão safos, porque com a máscara até estão safos, mas porquê que eles vão de abraçar e beijar pessoas que eles nunca viram mais gordos? Nós também cumprimentamos, mas também não pegamos, ninguém nos pega ao colo, nem nos abraça, e entre nós adultos, alguns gostam do toque e outros não gostam, e nós instintivamente sabemos quem são as pessoas a quem nos podemos falar de uma maneira ou falar de outra. Portanto, isso eu percebi, e eles vão, se nós cumprimentarmos, eles vão cumprimentar. E se nós vamos, por exemplo, outra coisa, o dormir na cama dos pais, tantos pais, tantos blogs estão angustiados, eu posso-vos jurar que eles aos 10 já não querem. Eu dizia, por amor de Deus, fica aqui um bocadinho na cama da mãe de manhã. Ai mãe, não, calor, deixa-me ir embora. Pronto, portanto há muita coisa que nós já não fazemos, não é porque sinceramente não é importante. Não. Quando somos avós, ou seja, é isso que muda, é o essencial, é percebermos onde é que está o essencial e onde é que está, e depois fazermos um bocadinho provocadoramente, eu acho, e aí claro, que é sermos um bocadinho o contrário do tipo de educação. Eu tenho 8 netos, de 3 famílias diferentes, e o tipo de avó que eu sou com uns não é bem o tipo de avó que sou com outros, porque eu sinto que alguns precisam muito de uma coisa e gostam de uma coisa, e outros precisam de um contraditório um bocadinho diferente. Se calhar a uns vou dizer, tens mesmo que ficar sentado à mesa até ao fim, porque acho que isso lhe faz diferença, e a outros vou dizer, podes-te levantar da mesa. Porque os filhos, na verdade, não é? Cada indivíduo é um mundo, não é? Sim, mas os filhos ainda é um bocadinho diferente, porque os outros 2 vão protestar porque as regras não são com uns ou com outros. Agora, os netos já é um bocadinho diferente, porque não estamos necessariamente com todos ao mesmo tempo, no mesmo momento, e de facto há coisas muito diferentes, e nós tentamos ser, eu acho que como avós, tentamos ser um bocadinho, ir ao encontro do que às vezes nós pressentimos que aquela criança precisa. Eu, por exemplo, eu via a Ana a chegar a casa quando as gêmeas eram pequeninas. Uma mãe não vê, ela abre a porta e tem 2 crianças do mesmo tamanho, com as mesmas necessidades e os mesmos desejos a correrem para ela. E necessariamente ela vai pegar numa primeiro, ou falar numa. E ela está envolvida com essa e não está a ver a cena de fora. Eu estava a ver a outra, que estava um bocadinho mais para trás. Eu estava a dizer, ela daqui a 2 minutos vai fazer uma fita qualquer. E realmente nunca passava um segundo e era, ai, magoei-me no pé. Mas nós estamos a ver porque estamos de fora. Porque quem está a abraçar um filho não está tipo helicóptero a ver a cena de cima.
Portanto, nós avós muitas vezes podemos agir porque estamos a ver um bocadinho de fora. Dito isto, claro, a Ana, se aqui tivesse, dia que é insuportável os avós dizerem: ele comigo não faz birras, por exemplo, que é assim a frase mortal. Que a Ana dizia: então o que é que a mãe quer que eu faça? Quer que eu me vá embora? Deixo-lhes consigo a vida toda? Pode ser, então fico lá, fico mais 15 dias. E eu: não, eu só estou a tentar explicar, e era mesmo, eu só estou a tentar explicar que não te preocupes, porque elas não estão mal educadas, nem estragadas, nem nada. Elas estão neste momento a fazer birras, mas estão fantásticas o resto do tempo. Mas há sempre aqui, e é uma filha, se fosse uma nora, veja lá. Aquela competitividade, não é? É uma filha, ela refila comigo e grita comigo, e eu grito com ela, e nós sabemos que vai acabar tudo bem. Ao passo que uma nora, a pessoa tem imenso cuidado, porque ou uma nora, ou um genro, porque é mais difícil. A Ana vai dizer: mãe, está bem, eu acredito mesmo que é isso que a mãe está a dizer. Eu: sim, se calhar não é completamente, pronto, e temos essa muito mais fácil. Não é que eu tenho 2 noras e queridíssimas, mas a verdade é que, e eu acho que há avós muito chatos, nós temos que dizer que há avós em competição com as mães e com as noras. E há avós que não conseguem perceber, estão mal nesta luta, e portanto há ali outros assuntos por resolver, e depois muitas vezes mandam bocas, e o mandar bocas é a pior coisa que há, porque a criança vai repetir fora do contexto, etc. Eu percebo muitas vezes, os avós têm medo às vezes, porque sabem que os filhos é que têm os netos nas mãos, ou seja, eles só vão ver os netos e só vão estar com os netos se os pais autorizarem. E portanto isto inibe um bocadinho às vezes de dizer, porque aí depois ele fica chateado, ou ele amua. Há famílias muito complicadas, não é? Ele amua e não me vai trazer cá os netos, mas depois não resistem e mandam uma boca: olha, a tua mãe, não sei o quê, e a criança repete, e faz-se um círculo muito pior, e aí sim as relações vão se quebrar. Por isso eu acho que, por muito que custe, a Ana diz assim, eu digo: diga ao seu filho, e a Ana diz sempre: não, diga àquele que for seu filho, diga ao seu filho ou à sua filha, mas não diga à sua nora ou ao seu genro, diga-lhes a eles e deixe-os a eles gerir como é que hão de dar, o que é que eles vão passar dessa informação. Portanto, eu acho que há muito a saber sobre esta porque é muito difícil. Eu digo que é muito difícil ver uma criança fazer uma birra e nós estamos divididíssimos, porque eu sou mãe da mãe que ele está a maltratar, e a minha mãe e a minha filha está cansada, esteve a trabalhar e teve não sei o quê, e eu quero proteger a minha filha e acho que a minha filha está cansada, e por outro lado, quando ela se zangar com eles, eu estou do lado deles, porque eles, coitadinhos, estiveram o dia todo sem ela e por não sei o quê. Portanto, é muito difícil. E eu já percebi que a única maneira é sair de cena. É sair, não, porque nós não aguentamos, é tomar Xanax. Eu acho que é tomar Xanax. A pessoa estar a ver uma birra que, ainda por cima, no dia antes, a criança fez a mesma coisa connosco, sentou-se à mesa, comeu perfeitamente, não fez birra nenhuma, e no dia a seguir é uma tontinha que não consegue pegar nos talheres, que faz uma birra enorme, que diz que não gosta, e é inevitável a pessoa apetecer intervir. E eu já descobri, a Carminho tinha, uma das gêmeas tinha para aí 4 anos, fez uma birra e ela disse-me, fez assim como a disse: não te metas, avó. Nossa! E eu disse: não me meto mesmo. E saí pela porta, porque depois é horrível, porque depois a própria mãe, e eu já vivi isto como filha, a própria mãe também está dividida, porque não quer que a mãe dela pense, ou que a sogra pense, que os filhos dela são mal educados, portanto até é mais dura e mais agressiva e mais ansiosa com o filho, porque está a ser observada,
e por outro lado fica irritada com a mãe que está a dar palpites. Portanto, é sair de cena mesmo, mas sair mesmo, sair da porta, ir dar um passeio, ir ao supermercado, fazer qualquer coisa, sair. Eu acho Gestão que de este é o egos, melhor cedências, conselho. não é? Acho De que parte sim. a parte. Como todas as famílias, na verdade, eu acho que apesar dos papéis mudarem, ando aqui a falar de mães, avós, netos, mas numa família em casa, um pai, um filho, uma mãe e outra criança, também tem que haver essa adaptação ah, ao seu papel e ao seu lugar. Pois, mas não estão a ser observados por terceiros e esse fator pode ser perturbador de uma coisa mais ou menos das Da cenas dinâmica, normais de não é? família, sim. Porque enquanto uma família com mãe, pai e filhos, acabamos por, umas vezes somos o polícia bom, outras vezes somos o polícia mau, e ajustamos de maneira que nunca há dois polícias maus. Tem que ser sempre uma coisa, e quando entra um avô, uma avó, então baralha um bocadinho esta dinâmica e acabamos por ter os dois polícias maus a atacar os pobres das crianças e nós a sentirmos mal porque Sim. desequilibra-se aquele poder, aquela energia entre o grupo, e por isso acho que essa é uma ótima, E, um me- ótimo e conselho. mesmo, e mesmo uma coisa que é uma coisa que a Ana escreve muito nestas birras de mãe no público, que eu acho que é esta ideia da coerência dos pais. Ela diz muito, é quase toda a gente tens que ser coerente. Se ele hoje saltou no sofá, amanhã não podes, e tu te zangaste, amanhã não podes deixá-lo saltar no sofá e não te zangares. Mas isto levado ao extremo, como muitos pais eu acho que se martirizam a si próprios com esta coerência, não leva a lado nenhum, porque eu acho que uma criança percebe perfeitamente se eu disser assim: tu hoje não saltas no sofá e fazes barulho porque eu estou cheia de dores de cabeça. Uhum. Mas amanhã se calhar podes saltar no sofá. E não. Uma coisa é que somos todos contra, não é? Que é em coisas fundamentais e importantes haver uma flutuação como se não houvesse um valor nem uma linha estratégica. Às vezes a coerência elevada, portanto um pai pode um dia querer, se tiver lá o avô ou a avó ou um terceiro a avaliar, pode querer ceder porque eu não sou capaz de ter esta guerra hoje. Sim, exato. Amanhã, mas hoje não vou, hoje não estou em estado. Queres comer mais um squeak, como diz o Eduardinho? Uma vez eu dava-me a fazer umas birras e o Eduardinho estava do outro lado, tinha 2 anos, a dizer: Ana, eu quero um squeak, eu quero um squeak, eu quero um squeak, eu quero um squeak, eu quero um squeak. E eu dizia assim: Oh Ana, diz-lhe que não. E a Ana diz assim: Eu não sei porque eu estou a fazer isto e daqui a pouco vou ceder e vou-lhe dar um squeak. Mas ela está logo. Porque eu preciso de acabar o que eu estou a fazer e se calhar vou-lhe dar um squeak. E amanhã vou corrigir isto. Não é tarde demais, quer dizer, não é fatal para a vida toda ter cedido uma vez numa coisa qualquer. E essa avaliação que os pais se martirizam. Não, amanhã pode dizer ao seu filho: Olha, eu até cedi porque estava estourado, não te consegui dizer que não. Mas espero bem que tenhas percebido que era uma exceção, porque eu estava no limite, porque a partir de hoje não há squeaks outra vez. E ele vai entender, porque ele próprio vai também. Eles também são assim. Eles também há um dia que vêm da escola completamente saturados e vão dizer não faço e não acontece, e não é por isso que a gente no dia a seguir não vai dizer vais fazer os teus trabalhos de casa. Não vais tomar banho? Aqui em casa é essa a luta do banho. Quando chega muito, muito cansada da escola, parece que lhe baixa ali a ideia da limpeza não é necessária e não quero, mas claro que sabe que vai tomar banho e claro que sabe que no dia a seguir tem que tomar banho outra vez. Não, como dizia a minha mãe, a frustração é que eles nunca querem tomar banho, pois nunca querem sair do banho. É as duas coisas, é a dificuldade de os meter lá e depois a dificuldade de os tirar de lá. Mas se um dia a Filipa disser assim: Olha, nem penses que isto vai ser amanhã, mas eu hoje não aguento menos, olha, não tomes banho, não cabe. Eu acho que o que a gente faz, a Ana diz isto muitas vezes, é um discurso que eu já reparei que eu faço, que é um discurso catastrofista, que é: hoje não toma banho,
amanhã não vai tomar banho, daqui a 10 anos vai tratar mal o chefe quando o chefe lhe disser que ele tem que fazer um trabalho, vai perder o emprego, a mulher também não o vai aturar e vai acabar debaixo da ponte. E nós, não, a sério, Filipa, nós fazemos isto tantas vezes, quando vemos um filho passar uma fase má na escola, quando vemos um filho não sei o quê, nós, não é só aquele episódio que nos perturba, é se aquele episódio durar, e se ela nunca mais tiver amigas, e se ela nunca mais for capaz de ir para um acampamento, se ela nunca mais for livre, independente de mim, se ela hoje ficou a chorar e eu não a deixei, quer dizer que ela vai ficar a chorar a vida toda? E não é, porque eles são dinâmicos, eles são flexíveis, eles são plásticos. E a nossa relação, e há muita coisa que nós sofremos tanto, e é tanto tempo desperdiçado, e cansamos-nos tanto, e já andamos tão cansadas como mães, vocês, eu como avó não ando. Já andou como mãe também, não é? Sim, mas a outra coisa que, já que estamos aqui, se estamos a falar de avós, há outra coisa que eu acho, que há muitos avós que são mão de obra barata. E há muitos avós completamente sobrecarregados com os netos, e que sem vida própria e sem coisa, porque os filhos parecem achar do género: mas não querias ter netos? Eu queria. Então? E eu acho que o Eduardo Sá diz isso muitas vezes. Nós não podemos desistir de continuar a educar os nossos filhos, mesmo que eles tenham 50 ou 60 anos. E quando os filhos estão a ser incapazes de perceber que nós somos retaguarda, que nós estamos lá para ajudar no que for preciso, mas que temos vida própria, de casal inclusive, que temos projetos nossos e que não estamos à disposição deles, nós como pais desses filhos que nos fazem isso, eles podem ter 40 anos, mas precisam de ser educados ainda. Porque ao fazermos isso, nós também estamos a contribuir para que aquela família não seja tão autónoma e tão independente e tão sólida como devia ser. Eu acho que estamos, no fundo, a desresponsabilizá-los muitas vezes de coisas que não devem ser desresponsabilizados. Agora estamos numa época de pandemia. Há um estudo que já há muitos anos, já há 6 anos, mostrou que acho que era 1/3 dos avós ajudam economicamente os filhos, pagam a escola dos netos, etc. É óbvio que com esta pandemia e com todas estas situações, a retaguarda dos avós, mesmo em termos económicos, para algumas famílias, é fundamental e não há problema nenhum com isso, desde que isso seja voluntário, livre, e acho que não há avô nenhum que fique chateado com isso, pelo contrário, ainda bem que aquele, se tem alguma poupança e pode ajudar, não é o problema. Agora já é problema se isso for apresentado aos avós como uma obrigação dos avós. Ai, não, desculpa lá, mas vais pagar a escola, não vou tirar a minha filha da escola privada, desculpa lá, tu tens aí umas poupanças. Quer dizer, isso aí é roubar a mão armada e é preciso chamar as coisas pelos nomes. E, portanto, eu acho que os avós, é muito bom estar com os netos, é muito rejuvenescedor estar com os netos, mas os netos cansam, as pessoas ficam cansadas, têm outra rotina, muda a rotina toda, e portanto eu acho que agora estamos a começar férias, ótimo, os avós poderem ajudar, mas não ponham os vossos netos em casa dos avós e adeus, porque eu tenho a minha vida, ou porque é óbvio que há muita gente a trabalhar horas demais e etc, mas até aí, claro que vai haver sempre gente dizer, mas eu não posso deixar. Eu não estou a falar as pessoas que de facto é uma impossibilidade, porque aí os avós também percebem, mas há muitas coisas que as pessoas têm que pensar a sua vida, a sua economia e as suas prioridades, o que é que podem, que se calhar, cortar
para não sobrecarregar os avós dessa maneira, por exemplo. Acho que é legítimo, porque eu sinto muito, há pessoas que vêm na rua ter comigo, porque eu escrevo muito sobre avós, não é? E dizem, a sua visão é cor-de-rosa. Se estivesse lá todos os dias e até aos fins de semana, e eu digo, pois, é verdade, quer dizer, a minha visão é cor-de-rosa. Felizmente, nem os meus filhos, nem os meus enteados, me sobrecarregam, e se eu disser que não posso, eu sinto sempre um bocadinho de culpa. De hoje de manhã a Ana disse, mãe, pode ficar com eles da 1 às 3 porque não sei o quê. Eu custa-me dizer que não, mas eu é que tenho que aprender. Ou seja, eu é que tenho que aprender a ser capaz de dizer que não sem culpa. E tenho que saber fazer isso, porque não posso mesmo, porque tenho outras coisas. Não vou desmarcar a minha vida toda por causa de uma coisa. Não, claro, fosse uma urgência, nem estávamos aqui a falar, não é? Era óbvio. Mas estou a dizer como rotina de gestão de família, até porque o casal, eu acho que falámos aqui pouco da voz. E eu acho que só consigo ser boa avó porque tenho um marido tão fantástico e que organiza imensa logística, que cozinha, que põe. Eu posso estar a brincar com eles e ele está a fazer o almoço e a pôr o almoço para todos na mesa e que vai a guiar enquanto eu vou a contar histórias. Portanto, isto é um avô e uma avó. Já estávamos sempre a falar da avós, eu acho que uma boa avó precisa de um bom avô. Mas a vida do casal também cria aqui muita crispação às vezes, porque, por exemplo, pode haver uma avó que quer muito, para quem os netos estão a preencher-lhe a vida afetiva, etc. E pode haver um avô que tinha uma expectativa de uma reforma, de um tempo em que iam passear, ou que iam viajar, ou que, agora em pandemia, na área metropolitana de Lisboa, mas pronto. Mas não interessa, que ia ter mais tempo para viver. E eu isso também tenho estado a fazer uns raciocínios profundos, e acho que esta pandemia ajudou a perceber isso, porque eu acho que o confinamento, ao contrário do que se disse, aqueles confinamentos em que os avós não podiam ver os netos, não é politicamente correto dizer isto, mas eu sei que há muitos avós que disseram, não há sábado e domingo sempre com crianças em casa, que bom, vou arrumar prateleiras, vou tricotar, vou fazer o que eu quiser, mas não é todos os sábados e todos os domingos fazer um jantar ou um almoço para 10 pessoas ou para 15. E temos que aprender dessa libertação. Essa libertação mostrou-lhes que elas de facto estavam sobrecarregadas e que é legítimo, mais do que legítimo, que elas não queiram voltar exatamente ao mesmo ritmo e da mesma maneira. Até porque, vamos pensar assim, eu penso isto muitas vezes. Eu e o meu marido, se calhar saudáveis e bem, não temos tantos anos como isso os dois. Isto é um bocado tétrico, mas é verdade. Eu, no outro dia escrevi um artigo a dizer treinar para viúvos. Sim, eu li esse artigo, sim. Sim, e de facto, esses anos são anos que não vão voltar atrás. E se calhar, claro que os netos fazem parte destes anos e fazem parte desta vida, mas se calhar há projetos que vamos ficar tristes se não os fizermos, se não os tivermos feito a dois, não é? E se calhar é uma altura em que também temos que pensar em nós. Acho que é isso. Os netos também vão cá ficar. Não, eu acho que ninguém dá valar de um excesso. Não. Agora, 10 anos não víamos os netos e aparecíamos outra vez na vida dos netos a dizer: olha, agora estamos cá. Não é isso. Mas é recentrar Quando se sentir a culpabilidade de dizer eu não posso, e se o não poder for para uma coisa que me vai dar muito prazer, então eu tenho que ser capaz de trabalhar esta culpa e aboli-la, porque não vai adiantar nada. Acho que faz todo o sentido, é um bocadinho aprender o equilíbrio das coisas, não é? Tal como quando somos mães, pais, não deixamos de ser uma pessoa que tem as suas necessidades e os seus gostos, o seu tempo livre também para ser, exatamente, ser mãe ou ser pai.
como avós, é exatamente a mesma coisa, não é? Exatamente. Acho que essa é uma reflexão que faz todo o sentido. Acho que agora, para acabar, eu queria só deixar aqui uma frase que eu li da Isabel e que achei lindíssima e que me comoveu de alguma maneira, que é: uma criança sem galochas é uma criança maltratada. E isso fez-me pensar um bocadinho naquilo. A minha avó e a minha mãe dizem muito: porque no nosso tempo vocês brincavam na rua e era tudo muito mais livre, o contacto com a natureza. Nós estamos a privar as nossas crianças de alguma coisa quando as protegemos pelo medo. Eu acho que sim, eu acho que estamos, e acho que eu temo que esta pandemia venha, esta pandemia foi uma coisa deliciosa para os pais que têm medo das bactérias e dos vírus e que acham que tudo tem que ser desinfetado, etc. Isto veio cair que nem sopa no mel, que nem não sei o que é, sopa no mel, não lá como é que não é. Pronto, porque veio confirmar um mundo perigoso. Tem um mundo onde, se não pusermos álcool gel em cima das coisas, podemos ficar muito doentes e morrer. E eu acho que ainda vamos ter que fazer as galochas, esse apelo das galochas ainda vai ser mais forte agora, porque nós temos que devolver os miúdos à natureza, ao espaço, temos que os deixar correr riscos, temos que os deixar subir às árvores, e é muito difícil se os pais não tiveram essa experiência, e é assustador para eles até, porque e se cais e se te magoas, mas eu acho que sabe-se que é brincar, que é brincar e que é em contacto com o risco medido, vigiado, não estamos aqui a dizer para abandonar na floresta e tipo João e Maria da casinha de chocolate, não é? Mas é muito, muito importante isso. E mais uma vez eu acho que são os pais que se têm que tratar se a ansiedade, se a ansiedade os toma nesses momentos, porque eu não estou a desvalorizar a aflição genuína que os pais sentem perante esses medos e esses perigos, mas eu acho que a diferença de ser adulto é pensar assim: este meu medo é meu, é fundamentado, isto prejudica o meu filho, ou protege-o ou prejudica-o? E se eu dizer assim, não, estes meus medos estão a impedir o meu filho de ser mais livre, de brincar, de correr, de estar mais livre, então eu vou ter que tratar estes medos. Isto são legítimos. Eu não estou a dizer que este medo não seja verdadeiro. Ele está lá, é assustador e é preciso fazer um trabalho, nomeadamente uma psicoterapia, procurar ajuda para resolver esta ansiedade que impede de deixarmos os nossos filhos irem ao seu potencial máximo em qualquer área. E por isso eu acho que as galochas, até porque se visse o que as crianças que não têm direito a galochas deliram com as galochas e com o saltar nas poças, acho que quando nós vemos uma criança que não tem essa experiência e lhe dizemos, primeiro assusta-se, primeiro diz, mas posso? Depois diz, mas eu vou ficar suja. Depois a seguir diz, não, mas depois eu molho-me. E quando nós estamos ali seguros a dizer, não faz mal, não faz mal, não faz mal, a felicidade na cara daquela criança, quando percebe que pode saltar e ficar cheia de lama e que não há problema nenhum com isso e que o mundo não se vira do avesso, porque elas passaram aquela barreira, é tão gratificante para o adulto que está ali ao pé, que mesmo uma mãe que sinta que tenha que fazer isto a primeira vez, forçar artificialmente, por assim dizer, não está a fazer genuinamente, custa-lhe. Quando ela vir o prazer que a criança tem ao fazer aquilo, e ela própria vê que não há mal nenhum ao mundo, mete-se na banheira, tira-se da banheira, põe-se a roupa na máquina e aquilo ficou por ali, para ela vai ser super gratificante ter aberto esta porta. E é libertador também, não é? De alguma maneira. Quebra-se o tal medo. Quebra-se o tal medo e percebe-se que não acontece. Acontece muito eu ver educadoras e falar com educadoras e tudo e perceber que elas sabem a teoria toda. Elas leram os livros todos, sabem que a natureza é a melhor coisa do mundo.
e depois vai com elas e com as crianças para um contexto de natureza e ela, ou de liberdade, e elas estão sempre a dizer é mais forte, é o chamado de ser mais forte do que elas. E uma criança percebe a linguagem corporal. Eu posso não dizer nada, mas se eu estiver assim, se eu estiver sempre assim, eu não preciso dizer nada, seja nos baloiços, seja num outro qualquer. Mas quando ela descobrir que não vem mal nenhum ao mundo, acho que vai comprar umas galochas também. Acho que é esse o conselho que fica aqui, é que todos compremos galochas, Exatamente. Acho que nós também precisamos. Obrigada, Isabel. Eu não resisto só a dizer-lhe uma coisa, que foi quando elas eram pequeninas, eu tinha escrito as histórias para os avós contarem aos netos e que tinha muitas histórias delas. E um dia aqui no meio do Alentejo fui dar um passeio com elas, já tinham 4, qualquer coisa. A terra no verão é muito, aqui assim, eu estou no Alentejo agora, é muito áspera e portanto elas foram de sandálias, coitadas, eu estúpida levei-as para sandálias, aquilo arranhava-lhes as pernas todas. E a Carminho tinha, sim, ela tinha 3 anos ou 4 e diz assim, avó, vais escrever outro livro? Eu disse, de histórias? Eu disse, acho que sim. Avó, podes dizer para as avós levarem também com galochas no verão? Portanto, é algo a seguir o ano inteiro, não é? Exatamente, portanto é isso, quer dizer, é para o ano inteiro. Muito obrigada, Isabel, gostámos mesmo muito. Obrigada, Mariana, falei, mas pronto, agora você pode falar a sério.